Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, hoje com uma convidada especial, um tema de extrema importância para a nossa sociedade, que infelizmente a gente tem que escutar todos os dias, que a violência contra a mulher só cresce. Então, já vou convidar para participar comigo a Gabriela Reis. Ela é mestranda em ensino de lutas pela Unicamp, professora de Kung Fu e de defesa pessoal e vai nos ajudar hoje explicando um pouco sobre defesa pessoal, dando algumas dicas, enfim, para que nós, mulheres, cada vez mais a gente precisa aprender, é necessário aprender a se defender, não só emocionalmente, infelizmente, mas fisicamente também. Então, já vou convidar a Gabriela, esperar ela aparecer aqui, para a gente começar a live de hoje. Aliás, quero agradecer a presença de todos, muita gente estava ansiosa, eu fiz uma pesquisa. Gabriela, na hora que você aparecer aí, dá um oi, que aqui não apareceu ainda para mim, tá? Enquanto isso, eu vou explicando para quem está chegando. Eu fiz uma pesquisa hoje perguntando se a mulher deveria aprender defesa pessoal. Eu queria saber a opinião de vocês. 94% disseram que sim, a mulher tem que aprender a se defender. Então, gostei até dos números. Agora tá aqui. E vamos falar com ela que entende, que domina sobre o assunto. Eu já tô aqui com a minha luvinha, porque o tema é bom. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, você, Josi? Ó, aqui pronta para live, ó. Deixa eu arrumar, está um pouco escuro, né? Tá bom o som? Tá me ouvindo bem? Quem tá assistindo tá ouvindo Tô, bem? tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Ah, Gabi, eu estava explicando um pouco antes de você chegar, falando que infelizmente a gente precisa, né? Eu falo infelizmente porque acho que agora se tornou mais do que uma vontade, uma necessidade, né? A mulher uhum. precisa aprender a se defender e estava até buscando um pouco de dados hoje para trazer mais atualizado. A taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior no mundo. A cada 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Ano Uhum. passado, foram 120 mil casos de lesão corporal. E os números só aumentam, né? Então, primeiro eu quero agradecer a sua presença, de você ter topado meu convite de ajudar essa mulherada aí como se defender. Cada vez mais a gente precisa unir forças, né? E parar com essa crença da mulher como sexo frágil, que nos fragiliza cada vez mais esta Sim. ideia, né? E começar a mudar esta realidade. Por favor, se apresente para quem está chegando aí. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Fiquei muito ansiosa para essa nossa conversa, porque é um tema que eu gosto muito de trabalhar, né? Me realizo trabalhando nisso. Bom, então, como você já disse, eu estudo, faço mestrado na Unicamp, em lutas, né? No ensino das lutas. Já estou nessa área já da parte de arte marcial e de lutas. Esse ano completa 21 anos que eu estou Olha, nisso, né? Então aí é uma vida, hum, né? É um tempinho aí já. Então eu sou professora de Kung Fu, né? Kung Fu infantil, especificamente, né? Sou professora de defesa pessoal. A área que eu atuo na defesa pessoal, especificamente, é agressão sexual, né? E o meu público é as mulheres e o grupo LGBTQIA+. Então, esse grupo aí, né, também pelas estatísticas, é um grupo que mais sofre, né, agressão sexual. Então, é um público ali que eu escolhi passar, né, eu também e aprender também muito com ele. E é o público que eu trabalho, né, é esse público mesmo. não. A violência, infelizmente, está crescendo cada vez mais, né, Gabi? A gente não pode mais, eu digo, ficar assistindo as notícias e passivamente diante, tendo que aceitar como uma normalidade, né? Porque se a gente for pensar na época lá atrás, na época do Brasil colonial, não sei se você sabe, mas o homem tinha o direito de matar a mulher, de tirar a vida da mulher, caso Uhum. tivesse ali alguma suspeita de que tivesse sendo traído, algum caso de adultério, né? Para você ver que absurdo, né?
Como a gente até, Exatamente. a gente pode dizer com as leis, com a Lei Maria da Penha e com tudo que foi feito ao longo dessa caminhada, a gente ganhou mais espaço, mais visibilidade, ganhamos Uhum. mais frente a tantas lutas de mulheres, mas eu acredito que se os números só aumentam, tem alguma coisa errada aí, né? Quer dizer, a gente tem É, muita coisa para exatamente. caminhar, né? E se a gente pensa, eu falei Uhum. da mulher como sexo frágil, mas para mim pensar a mulher como sexo frágil é ofender e subestimar a força que a mulher tem, né? Se a gente ficar pensando dessa Uhum. maneira, a gente sempre se sente inferior ao homem, Uhum. né? E que a força é deles e que a gente não pode fazer nada a não ser aceitar a realidade, o que é triste pensar dessa maneira. E eu não concordo, queria te ouvir um pouco a respeito disso. Uhum. Então, a defesa pessoal vai trabalhar exatamente nisso, né? Eu falo para minhas alunas e alunos sempre pensarem no adversário o pior possível, pô, né? Então, pensa no agressor pior possível. Para mim, seria um cara de mais de 2 metros de altura, mais de 150 quilos, que puxa ferro todo dia na academia, tipo, um gigante. Como é que eu vou medir força com ele? Pô, e aí, como que eu faço, né? E aí talvez a pessoa entra, entende? Porque o mais complicado de ensinar, talvez para minhas alunas, né, que elas têm um pouco de dificuldade perante a tudo que elas viveram, né, a sociedade coloca na nossa cabeça, é que você é inferior mesmo e assim tem que ser, e ele tem mais força mesmo, então abaixa a cabeça, porque ele tem mais força, né? Então, se for numa agressão frente a frente, alguma questão corporal, realmente, não temos chance contra esse cara de 2 metros de altura aí, mais de 50 quilos, que puxa ferro sempre. Então, eu sempre falo para meus alunas e alunos, vamos ser inteligentes, né? Tem alguns pontos estratégicos, tem antecipações que eu posso ter já para mim precaver de algumas coisas, né? Então, a defesa pessoal vai muito nisso, né? Eu não vou bater de frente, medir força com força, não é isso, né? Tem alguns pontos estratégicos, né? Que daí depois, né, eu posso entrar mais nisso, ou deixar para uma outra, mas tem alguns pontos estratégicos que eu posso aplicar, ou também posso me antecipar para não ter esse ataque corporal de frente a frente, né? Medir força. Eu sempre falo para minhas alunas, né? Primeira regra, não medirás força, né? Primeiro mandamento da vida pessoal, não medirás força. Nada de medir força, né? Então, assim, a defesa pessoal, ela te ensina, eu sempre falo, né, que vai muito além disso, né? Muito além só do movimento em si. Não é só isso, né? Ela te ensina a você olhar ao seu redor, a saber onde você está, onde você não está, quem são as pessoas ao seu redor, quem não são, para onde você passa, quem está lá. É mapear o que está ao teu redor. Isso é defesa pessoal. Então, eu já posso Sim. aplicar isso, né? Não precisa saber o movimento em si, né? Mas eu posso já aplicar isso, né? O que não pode acontecer, e eu vejo que isso é muito presente, é quando a mulher, muitas vezes, ela fica ali vivendo aquela relação, muitas vezes, de abuso, né? E ela chega ao ponto de que ela não tomou, né, nenhuma atitude ao longo do tempo dessa relação, e aí o medo assola. E nessa hora que o medo assola, ela fica refém do medo. E é a hora que ela vai aceitar esta violência, né? Porque eu Uhum. sempre tenho muita atenção aqui, Gabi, eu pego pesado com a mulherada mesmo, é que a É, gente não pode ficar somente olhando para o que o outro faz, né? E ficar dizendo, ah, mas por que ele me agride? Por que me trai? Por que me agride verbalmente? Por que o outro faz? E principalmente voltar o olhar para si e dizer assim, porque eu permito, né? E aí, focando um pouco no tema da violência física, é entender isso também. O que está por trás dessa minha permissividade, né? É o uhum. medo que agora consome, é achar que eu sou frágil diante dele, eu não posso fazer nada, né? É a dificuldade mesmo, é a insegurança, é uma autoestima baixa, enfim. A gente não pode filtrar um tema que para mim é tão abrangente, porque acho que se a gente pensa na defesa pessoal, é uma coisa que dá para a gente falar de muita coisa aqui, né? Eu estava até Exatamente. pensando, embora eu não seja especialista no tema e sim você, mas o quanto eu que faço luta agora, sei o quanto a postura também ajuda muito, né? Eu vejo muito Uhum. andando, por exemplo, curvadas, andando na rua mesmo, não só no relacionamento, mas assim, o que o corpo, né, tá falando? O que 70% da nossa linguagem é não verbal? Exato. O que a postura da Uhum. mulher curvada está dizendo, né? Esta é fácil, Uhum. eu posso atacar, e aí a gente abre não só para um relacionamento abusivo, mas eu falo diante de um assalto, diante de qualquer situação que vai além
da discriminação de gênero enraizada, né? Eu tô falando da violência propriamente dita, né? Então, eu imagino eu andando isso aqui, que eu moro aqui, se eu tô com uma postura muito aqui já acuada, com medo de tudo, eu já tô me mostrando muito frágil ali, né? Uma presa fácil. E a importância, eu agora que treino, eu tenho uma outra postura. Não que eu esteja preparada para tudo, estou longe disso, mas a minha postura às vezes já inibe um pouco a ação do outro, né? Exatamente. Já me perguntaram muitas vezes, né? Tipo, você já foi atacada? Já teve que usar, né? E eu falei assim, não, eu nunca fui, né? E assim, primeiro também porque eu sou de uma cidade pequena. Talvez lá todo mundo já saiba que eu pratico. E isso, por mais que aguce uma curiosidade ou outra, já toma uma distância. Mas eu acredito muito, mesmo quando eu mudei, né, para Campinas, uma cidade bem maior, acredito muito que a minha postura diante, né, ao meu redor, já dizia coisas. Assim como quando a aluna chega para mim, né, eu sempre falo que o corpo é uma história, né? Ele carrega ali, ele diz muito. É a sua história. Então, assim, o que aquele corpo viveu? O que aquele corpo está me falando? Então, a maioria das minhas alunas, e aí eu coloco mais no feminino, porque alunos, né, do grupo LGBTQIA+, eu não percebo isso, mas alunas eu percebo quase todas, chegam para mim, não olham no meu olho quando estão falando comigo, e olha, somos mulheres, uma falando de frente para outra, não olham no meu olho, olham sempre para baixo, ombro muito arqueado para frente, né? Tudo que eu falo é sim, balança a cabeça, não pergunta para além. Eu falo, mas você não quer saber como é que é? Por que é assim? Então, assim, eu fico sempre instigando, né? É assim, né? Na minha visão é assim porque é assim, assim. Mas e aí? Não sabe falar um não, sabe? Não sabe falar assim, não entendi. Não, o que isso quer dizer? Me explica de novo. Não tem essa postura. E aí, né, eu acho muito interessante isso e é algo que, tipo, me agusta muito a ensinar e me desperta muito, que sempre quando eu precisar um movimento mais básico que for, seja um soco, né, que for. Eu sempre falo, né, e aí eu uso as frases do Bruce Lee, que eu sou muito fã, todo kung fuísta, né, que se preze a poder. E aí tem uma frase que eu vou filosofar um pouco, se me permitir, mas, né, que eu gosto muito, que ele fala assim, quando eu estudei arte, no caso eu falo na arte marcial, né, quando eu estudei arte, um soco pra mim era só um soco, um chute era só um chute. Depois que eu me aprofundei na arte, um soco para mim já não era mais um soco, um chute já não era mais um chute. Quando eu compreendi a arte marcial, o soco era um soco, o chute era um chute. O que tu queria dizer com isso? Né, na minha visão de professora de defesa pessoal, tá? Tem 1001 interpretações. A minha né? Quando ele fala um soco, é só um soco, né? É o que geralmente a aluna acha que está aprendendo. Um soco, só um soco. Então ela acha que ela está aprendendo só a socar naquele alvo. Está aprendendo como que fecha a mão, ela acha que é isso, mas na verdade é mais do que isso, né? Então ela está aprendendo, a aluna que olha só para baixo, eu falo, tem que olhar no olho do adversário, então olha aqui no operador. Então já faz ela olhar para frente e fixar o olho lá, né? Ela vai ter que olhar para cima. Já a postura dela, a base, né? Uma base, tipo, a postura como está aqui, quando ela começa a colocar na base, uma base mais firme, obrigada a colocar o ombro mais para trás, a abrir mais o tronco, né? A fincar mais os pés. E isso Gabi, desculpa te cortar. Pode só falar. Essa mudança corporal já te dá mais segurança também, né? Totalmente. E aí uma segurança que aos poucos ela vai compreendendo que daí naquele soco estava muito mais implícito ali. Estava muito mais implícito ali que só um movimento de socar. Ela vai compreendendo que daí tipo, o caminhar dela muda, anda com mais segurança, começa a olhar ao seu redor. Antes que ela está olhando a cabeça para baixo, agora ela anda olhando ao seu redor. Né? E aí, aquela pessoa é uma outra pessoa. Se ressignifica totalmente. Aquele corpo já conta outras histórias. Né? Então, assim, eu acho que ele tem uma sensibilidade muito grande, né, com relação aos corpos, né, essas histórias que eles contam. Porque, assim, se eu já impor já para ela, é assim, 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 assado, né? Talvez aquele corpo recue. Né? Então, assim, é aos poucos que vai percebendo, né? E aí ela vai aprendendo que aquele soco, na verdade, como dizia Bruce Lee, não era só mais um soco. Só que ele se torna só um soco quando aquilo, o corpo, a musculatura, né, já cria memória muscular e ela faz aquilo sem pensar. Então, antes, né, que era muito difícil olhar para frente, né, ficar com a postura mais firme, depois já se torna algo natural. Então, na rua, quando ela estiver andando na rua, por exemplo, né, aquela postura ali já não é uma pessoa mais frágil, né, mais frágil, com medo. Não, já é uma pessoa mais segura. O andar já está mais seguro, né? Vai passar isso para as pessoas. Então, assim, alguém, quando o agressor vai escolher o alvo,
ele já está ligado, já sabe quem Já é que ele vai percebeu, escolher. né? Ele não é bobo, já percebeu há muito tempo, né? Já percebeu, ele já está ligado. Ele vai escolher alguém que está andando numa postura mais confiante, não, porque a pessoa mais vulnerável, ou que está com fone de ouvido, está no celular, ou que está andando já meio, né, arqueado, né? Seria para ele um alvo fácil, E né? aí a gente nem Então, está assim, falando já de alguém que, ó, desculpa te cortar, domina já uma defesa pessoal, já aprendeu algumas técnicas. A gente está falando de uma mudança de é, postura, né? Uma presença ali exatamente. que inibe a ação do outro. É isso que eu estava dizendo. Eu Uhum, comecei a praticar boxe, eu já mudei um pouco a minha postura. Hoje, mais ainda. uhum, E eu percebo a uhum, segurança, e às vezes eu nem estou tão segura, mas o meu corpo está, né, mostrando aham, ali. E acho que essa é a grande questão. Você pode até, de repente, você está andando à noite, você está com medo, você está assustado, é um lugar perigoso, mas se você já está ali mostrando que você está com medo, é a hora que você está pronto para ser atacado. Né? Então você pode até uhum. treinar a ação do outro com a sua postura. E a gente está falando de algo simples, é mudar a postura. Exatamente, Né? Então, acho que uma dica exatamente, que eu pode dizer é essa para as mulheres. Né? Observe o que o seu corpo está dizendo. Né? Isso exatamente. na rua, no Eu conheci a si relacionamento. mesma, né? É um dos princípios para mim, né, da vida pessoal. A primeira coisa é conhecer a si mesmo, né? O quanto você conhece de você, né? O Sim. quanto você se conhece, né? O quanto você, às vezes, nem percebe, ficou já tá tão enraizado na gente, né? Ficou tão naturalizado, né? Essa postura, né? Esse olhar, esse A medo, mulher que a gente nem percebe o que submissa, está né? A mulher passando. que baixa a Não está cabeça. percebendo, Ah. não percebe, aquilo está muito naturalizado em si, né? Sim. Gabi, eu vou ler algumas perguntas aqui. A Simone está Tá bem. dizendo assim, Gabi acha que aos 50 anos ainda dá tempo de fazer aulas de defesa pessoal ou outro tipo possível de artes marciais? Tem idade? Lógico que dá. Não, não tem. Eu não sei se elas estão aqui, né? Eu convidei elas. Mas eu tinha duas alunas de defesa pessoal. Uma ela tinha 60, a outra tinha quase 80, tinha 79. Ela completou 80 dentro de defesa pessoal comigo. E as duas praticavam defesa pessoal, né? Que eu dava ou dou aula individual ou em grupo de 4, né? Ou em dupla. Elas faziam em dupla. E aí, elas chegaram para mim, assim como todas as mulheres, a maioria delas chegam, né? Uma ou outra que destoa, mas todas chegam para mim e falam assim: ó, eu vim aqui fazer defesa pessoal, mas eu acho que eu não dou muito jeito, não. Só vim fazer uma aula experimental para ver como é que é. E aí elas acabam se apaixonando, porque elas conseguem perceber que elas são capazes de fazer, né? Então, essas senhorinhas, elas vieram para mim, né? E elas falaram assim para mim: ah, eu tô perdendo massa muscular, olha aqui, minha calça tá muito frouxa, né? Eu quero ficar mais grudadinha, não sei o quê. Eu não sei, eu tô perdendo massa muscular. Eu disse, não, pode ir tranquila, que isso a gente vai dar um jeito. E aí, pra você ter uma ideia, a evolução delas, assim, foi muito grande, né? E com a perca de massa muscular, massa óssea, com a idade, que é normal, né? Tinha mais dificuldade em chutar, né? Em se equilibrar, em chutar na posição, né? E sentir o peso nos dois pés, né? Mais o equilíbrio corporal. E aí, se você vê a evolução delas em pouco tempo, tipo, para mim foi uma satisfação muito grande, né? Tá conseguindo, uma senhora de 79 anos, está conseguindo chutar, né? Tipo, Satisfação. equilíbrio, rotacionando em uma perna, que isso, assim, tipo, é uma vitória muito grande, né? Está compreendendo e ela mesma se superando, né? Isso não É tem uma, preço. é uma crença que também precisa começar a ser desconstruída, né? E a questão da idade está muito mais num olhar da pessoa, né? De que está ali pensando, ah, eu já não tenho mais idade, do que de fato é Uhum. prova disso, né? Quer dizer, pelo contrário, as evidências mostram que não tem idade, né? Lógico que dependendo do Não. se tem alguma questão ali de saúde, você não pode talvez fazer alguns movimentos, enfim, mas dá. Uhum. Uhum. A gente se esconde também ali por uma crença ou por um julgamento da sociedade, então, o que vão pensar. Exatamente. As pessoas se preocupam muito Exatamente. com o que as pessoas vão pensar, né? E pouco se Exatamente. quer, né? Pelo medo do É. julgamento. É que já está dito, né? A sociedade já está ditando já a fase que você tem que curtir a vida, a fase que você tem que trabalhar, a fase que você tem que ficar mais sossegado. Então, assim, essas coisas são para mim, essas coisas não são para mim. Como assim não são para você? Quem é que falou que não são para você, né? Quem, Quem é que está ditando isso, né? quem disse que Então, a você gente começa a tentar a se enquadrar, né? Nesses potinhos que às vezes não cabe a gente, né? Fala assim, eu não caibo aí, não caibo nesse quesito. Não me que vai encaixo aí. dizer, né? O que importa? Acho que às vezes é importante a gente parar para refletir isso, né?
Que importância que eu dou para a opinião daqueles que nem fazem parte da minha vida, né? Porque às vezes a gente se preocupa Exatamente. com a sociedade, com o que vão dizer. Não tem que se preocupar com Uhum, o que dizer, é a sua vida, né? Você está vivendo não só um relacionamento abusivo, mas de repente a vida que você quer aprender, quer sentir mais segura, quer melhorar a autoestima, porque uhum. tem vários benefícios na defesa pessoal, né? Vários, E aí você aham. vai deixar de fazer algo tão importante com medo do que vão pensar a seu respeito? Exatamente. Vai deixar de, né, de viver aquilo, de proporcionar aquilo para você, né? Com medo de vão pensar. Poxa, é complicado. Gabi, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Para quem tá, bom, quem tá assistindo pode mandar perguntas que a Gabi tá aqui, vai estar toda Pode primeira mandar. e segunda-feira do mês para nos ajudar. Para quem tá já numa relação de violência e a mulher não sabe nada, assim, não aprendeu nada ainda, mas ela tá lá todo dia apanhando do seu parceiro, enfim. E ela ainda não teve essa coragem de se matricular, de fazer aula, de aprender a se Uhum, defender. O que você pode dar de dicas para esta mulher, vamos colocar dona de casa, que está ali todo dia sofrendo a violência? O que ela pode uhum. começar a fazer, além da postura que a gente falou um pouco aqui, que já pode começar a ajudar ela a se sentir mais segura Uhum. ou aprender a se defender de alguma maneira? Tem alguma coisa que dá para Tá, fazer? tem, Ou só... tem algumas coisas, né, que são mais básicas da vida pessoal, e quando eu falo isso, é tudo em questão que eu acho, tá? Pode ser que daí outras pessoas achem outras coisas e tá tudo bem também. São coisas que eu vivi e que eu comecei a entender. Pode ser que amanhã eu ache outras coisas além disso, né? Que a gente sempre está em evolução. Então, assim, na minha visão, né, de professora de defesa pessoal, inicialmente, a defesa pessoal, como eu falei, é muito além de só o movimento em si. O soco, o chute, a cotovelada, como sair de tal agarre, né? Vai para além disso, né? Então, assim, quem está em casa, quem está na rua, né? Tem N outras maneiras. Aqui a gente vai começar a falar algumas coisas que eu, né, se me permite falar algumas. Claro. Então, assim, tem alguns estudos que mostram, né, que os ataques acontecem em 4 lugares. Ou é trabalho, ou em casa, ou no de lazer. E o quarto é no meio, no trânsito entre esses daí. Né? Então, assim, seja a violência, né, violência doméstica, né, seja a agressão lá na rua, né, o ataque, são esses lugares, a não ser que destoe muito, né, seja... Mas a maioria, se vamos trabalhar com probabilidades, a maioria são esses 4 lugares, tá? Então, assim, se eu começar a já perceber, né, e já... A gente falou do conhecimento de si, né, sobre a postura, o olhar, né, mas se eu começar também a perceber o meu redor, o que tem ao meu redor, né? Vamos começar da rua, depois vamos para casa, né? Então, vamos supor assim, do trabalho para casa, né? Vamos supor esse trânsito, né? Trabalho para casa. Tá, eu ando a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de carro, como é que eu vou? Tá, vamos supor que eu vou lá de carro. Por onde é que eu passo? Geralmente tem 2 ou 3 caminhos que você faz, geralmente não tem mais que isso, né? Esses 2 caminhos aí que você faz, quem é que tá aí ao teu redor? Aquela casa ali está alugando, não estava alugando mais. Tem aquela pessoa que vende água ali para mim na rua. Nossa, mas hoje ele não tá. Tô a pé. Eu sempre cruzo com as mesmas pessoas. Você sabe quem é que você cruza? E conhecer que eu falo, não é conhecer de nome, não é isso. Mas visualmente, sabe com quem é que você cruza? Ficar mais Sabe no atento. ambiente, exato, sabe no ambiente da sua casa, onde as coisas estão, onde as coisas não estão, né? As pessoas que estão ali circulando, quem não está circulando, quem está circulando, né? Tudo isso é mapear ao seu redor. Então, eu estou mapeando desde lá no meu trabalho até a minha casa. Gabi, mas tem que fazer isso o tempo todo? Isso daí é um hábito. É um hábito que você vai desenvolvendo. Então, assim, sei lá, um exemplo. Do meu trabalho para minha casa, eu sempre passo em 2 ruas diferentes. Nossa, eu percebi que hoje aquele poste ali está com a luz apagada. Não vou passar por ali, queimou aquela luz. Se eu estou distraída, se eu nem prestei atenção que tem poste, que está apagado, está aceso, eu estou passando, e aí se alguém me aborda, né, vamos supor, quem está ali e me aborda, eu nem percebi, nem me antecipei antes. Então dá para a gente treinar a defesa pessoal um pouquinho antes, né, no caso da casa, né, dá para mim treinar um pouco antes, então tá essa antecipação, né. Eu tô ali, geralmente, né, pelo menos você me corrige, você que sabe mais sobre o assunto, né, geralmente a violência doméstica que eu tenho lido, ela tem ciclos, Sim, né, ela sim. tem ciclos, é ficar atenta a esses ciclos, né, e aí ela tem lá no âmbito, né, tipo, a parte sexual, a parte verbal, né, é estar Porque atenta a isso que está acontecendo.
Exato, porque a violência, uma coisa que a gente muitas vezes não percebe é que a violência ela não acontece da noite para o dia. Né? A violência verbal, por exemplo, é a antessala da violência física. Mas muitas vezes a gente ignora a violência verbal. Justifica, Hum, não é tão grave assim, né? Vai trabalhando o auto-engano, porque se eu encaro a realidade do meu relacionamento, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Se eu vivo auto-engano, isso é, eu fico justificando o comportamento do meu parceiro, eu permaneço na relação. Então, vamos lá, imaginar uma cena de uma mulher que acabou de casar, está aí naquele momento ainda de lua de mel, eufórica, feliz, né? Casei com o homem da minha vida, e aí ele começa a agredir verbalmente. Ela não quer acreditar naquela violência verbal, ela quer acreditar que ali foi um momento que talvez ela provocou. Quantas mulheres estão ouvindo agora já se responsabilizaram pela ação do outro? Né? Então, fui eu que provoquei, talvez eu é que disse alguma coisa que não deveria, enfim. Porque quando eu jogo a responsabilidade para mim, eu tiro do meu parceiro. E aí tá tudo certo. Né? Então eu não vou terminar, eu não vou fazer nada com isso. Só que isso é um auto-engano. Né? Ah, ele gritou uhum, hoje, ele controlou, ele me agiu de uma maneira estranha, né? Ele começa a ficar um pouco alterado, mas é porque então eu não vou enxergando quem realmente é o outro, porque abrir os olhos dói, mas é necessário, né? E aí quando eu dou conta de quem é essa pessoa que está ao meu lado, já começou a violência física. E aí vem o medo. exato. E aí é a hora que paralisa. Eu sempre digo, pare de romantizar, né? A gente precisa encarar mais. Eu acho que está na hora da gente ter um amor mais racional, sabe? A gente romantiza a dor, a gente romantiza o sofrimento, dizendo, amar é sofrer, amar é lutar pelo relacionamento, controle é porque ama, ciúmes é porque ama, não deixa eu estar com os amigos porque me ama, enfim. A gente interpreta vários comportamentos erroneamente porque a gente quer acreditar no amor, né? Então, Uhum. não é que eu não posso, ele, né, me controla, ele é possessivo, não, é porque ele me ama tanto que não quer que eu trabalhe, que não deixa eu ter amigos, que não deixa eu passar um batom vermelho, que não deixa eu usar a roupa que eu quero, enfim. Então a gente vai interpretando o que é amor quando não é. E esses comportamentos que a gente ignora lá no início, de controle, de posse, né, do alterar o tom de voz quando é contrariado, são sinais que, se as mulheres não ignorassem, poderiam evitar uma violência. Opa, Josi, mas aí você está responsabilizando a mulher? Não, eu estou só dizendo que são sinais importantes que a gente não olha. Porque ou por carência, ou porque achou que era o amor da vida, porque está apaixonado, e a paixão cega, e a hora que resolve encarar, o medo já dominou. Né? Então, isso também é uma defesa, né? Olhar, você estava Com falando na certeza. rua, mas isso é uma extrema defesa, de você olhar quem é essa pessoa que você dorme todas as noites ao lado e não sabe. Muitas vezes está dormindo com um inimigo dizendo que é o príncipe. E não é, né? Né, Gabi? Exatamente, né? Como você sabe, você estuda muito mais do que eu, né? Mas essa parte, eu falei da rua, mas em casa são esses ciclos que sempre se repetem, né? E aí você está vivendo eles constantemente e não está dando conta disso. Então isso também é mapear o que está acontecendo ao seu redor, né? E aí mapear também como é, tipo, conhecimento de si, como é que eu tô me sentindo com isso, né? Antes era toda feliz, ria muito, né? Agora você tá triste, quase nunca ri, né? Tipo, se perceba, né? Se perceba, pega uma foto antes, uma foto depois, sabe? Se perceba. Isso também é um conhecimento de si. Perceba, poxa, mas o que está acontecendo? Por que eu tô assim, né? Já não me reconheço mais. Tem muitos relacionamentos, né? Eu ouço bastante. A gente também fala que defesa pessoal também é conversa. Fala para os alunos, às vezes a gente só conversa nas aulas. Mas, nossa, mas a gente só conversou hoje. Eu falei assim, não, isso também é defesa pessoal, né? É também esse autoconhecimento, esse autocuidado com você também, né? É colocar o que você está sentindo, é colocar o que você está vivendo, né? Então, elas relatam também várias coisas. E aí, esse relato também de falar, olha, nossa, mas parece que eu não estou me sentindo muito bem, parece que eu já não sou mais a mesma. Nossa, eu me perdi. Eu ouço muito isso, né? As mulheres falando, nossa, eu me perdi, eu já nem sei quem mais eu sou. Né? Que as pessoas se doam tanto, né? E aí já se esquecem quem elas são, né? O que elas gostavam, o que elas não gostavam, porque foi tão imposto tantas coisas que já não conhece mais, né? Devido à pessoa também é isso. Então, assim, é muito
é muito injusto com a arte, que é defesa pessoal, eu só mostrar ali a parte de movimentação, né? Eu falo para elas, movimentação é a parte mais fácil que você vai aprender, né? É mais fácil. O que está por trás é muito mais difícil. Me corrija se eu estiver errada, mas eu penso que não adianta eu aprender a dar um jab, um direto, aprender os movimentos, aprender... Se eu tenho, por exemplo, uma autoestima baixa e eu não acredito que eu posso também, né? Exatamente. Defender diante de uma ação do outro, porque é mente e corpo totalmente ligados nesse momento, né? Porque, tá, eu aprendi defesa pessoal, sei como tirar de uma pegada no pescoço, sei, né, como fazer diante de um ataque. Mas se eu aqui também não acredito que eu posso, na hora a mulher vai... Exatamente. Exatamente. É que trava, né? Porque geralmente, né? Não criticando, até criticando, porque defesa pessoal ficou muito vendível, né? Tipo, é muito legal e é muito bonito eu ver vídeos no YouTube com várias coisas técnicas, nossa, legal, isso, nossa, muito legal. Só que daí, tipo, isso realmente funciona, né? E eu sempre falo muito para minhas alunas, né? Sempre falo para elas assim, ó, cuidado com o falso empoderamento, né? Porque, assim, tem ali um limite tênue, sabe? Muito cuidado, porque, assim, é muito fácil você entrar numa academia, em algum lugar, com um professor, né? E aí eu critico realmente tudo mais da minha área, poxa, né? É muito fácil chegar ali e o cara ensinar assim, ó, é assim, assim, assado, assim, que faz aqui. Tá, beleza, aprendi ali como sair de um ataque, né? Um agarrão, um puxão. Sim. Tá, mas até onde aquilo ali realmente é eficiente? Porque daí a mulher vai aplicar, em alguma situação real, ela não consegue sair. Sim. E aí, toda aquela confiança que ela tinha, ela vai por água abaixo. Porque, putz, né? Nossa, a única coisa que eu sabia fazer, não consegui sair. E agora? E aí, desespera, você, poxa, o que eu consegui fazer lá, que a coach me ensinou, lá a professora me ensinou, não deu certo. E agora? Né? Esse seria um falso empoderamento, né? De um movimento que, na realidade, ali quando vai no real, né, não funciona. Eu sempre falo assim, né, que defesa pessoal é diferente de arte marcial, né? Ou de um treino de luta na academia, é diferente. Na academia, ali, onde que eu tipo, tá, no tatame, eu tô num lugar ali que já tá, né? Tipo, é um tatame, né? As pessoas ali eu conheço quem são. Geralmente, quando a gente troca a técnica com outra pessoa, é uma pessoa mais ou menos da minha altura, mais ou menos do mesmo peso, né? Tá ali um pouco justo. E uma vez na outra que você troca a técnica com uma pessoa um pouco maior, mais forte, né? Mas geralmente é isso, né? E o ambiente ali que você conhece. Defesa pessoal, né? É outra história. Eu tô na rua, não sei quando eu vou ser atacado ou não, né? Não sei quem é meu agressor, não sei, não conheço, né? O cara é muito mais forte do que eu. Eu sempre falo para minhas alunas, né? Não importa se você é mulher, se é Mister Mútuo 2019, 2021, no caso, né? Não importa quem você é. O cara, infelizmente, vai ter muito mais força que você, né? Sim. Isso, assim, o cara na rua, o cara dentro de casa, né? Seja, né, o agressor que a pessoa está vivendo com o agressor, ele vai ter mais força que você, né? Então, assim, a mulher acha que aprendeu o tal movimento, assim, agora eu sei fazer, e aí ela vai para cima e não consegue. E aí ela trava, né? Poxa. Mas, Gabi, e aí, o que aconteceu? Isso que eu ia lhe perguntar, diante de uma situação como essa. Imagino que a mulher está ali no começo, tá aprendendo, então tem todo um processo, um trabalho de acreditar que pode, mais o conhecimento técnico, e até o ter que viver a cena, né? Então ela ali talvez acha que está pronta para um ataque. No momento ela pensa, para ali, bate uma nesga de dúvida, uma insegurança ali, ela diz, não vou conseguir. E aí, nesse momento? Porque aí ela já mostrou uma postura, mas não deu conta ali na hora. O que faz nessa hora? Então, ó, isso daí, a gente, tipo, eu, né? Eu fui trabalhar muito nas mulheres, porque isso é muito difícil, né? Essa parte do... Porque, assim, a gente tem defesa pessoal, né? Uma vez perguntaram assim pra mim, mas aí a gente sempre fica na defensiva, né? Tipo, sempre esperando um ataque, né? Eu falei assim, mas defensiva, não sei se uma defensiva, né? Porque, assim, talvez um olhar de quem não pratique, né, arte marcial defesa, não tá numa defensiva. Porque se já me coloquei, né, mapeando o lugar que eu tô, né, já saquei que tem alguém ali meio diferente, percebi que tem alguém me seguindo, que tá acontecendo alguma coisa, não tô mais na defensiva. Eu já estou me precavendo de alguma coisa que vai acontecer. Então, exemplos, né? Tipo, só para voltar um pouquinho para responder a sua pergunta.
Vamos supor, percebi que tem alguém me seguindo. Primeira coisa que eu, Gabriela, faço, coloco meu cabelo pra frente, ou coloco aqui dentro da blusa. Primeira coisa, meu cabelo comprido. Primeira coisa, puxar aqui, né, bolsa, já coloco pra frente. Coloco minha bolsa pra frente e fico atenta. Ali, tô atenta já. É diferente de eu estar na defensiva em si mesmo e ali alheia, né, mexendo no celular e pensando na vida. Isso sim seria defensiva, entende? Então, assim, quando a pessoa se coloca nesse ponto, né, fui atacada, não sei o que fazer, né? Então, assim, eu trabalho muito com isso porque quando a gente está falando de ataque, de agressão sexual, por mais cruel que seja, né, mas é a realidade, eu sempre falo, você vai ter uma chance. Se tiver sorte, tem duas chances, né, de atacar. Então, você não pode hesitar. Então, os momentos que eu falo, né, para essas alunas, a gente trabalha muito com assim, a gente simula inúmeros ataques, mas mesmo que eu simule inúmeros ataques, nunca vou simular o real, porque o real tá diferente, né? É totalmente diferente. Então, né? Por mais que você pegue de surpresa. Exatamente como você treinou aqui, ou no PC. Exato, porque tem N maneiras, né? Ou qual que ela vai estar, como que vai estar, né? O horário que vai ser. Então, por mais que eu prepare ela, o momento ali vai ser um único, assim, vai ser outro momento, né? Então, o que eu consigo fazer com isso? Tento deixar ela, como diz minha mãe, né? O mais fria possível, porque quando chegar esse momento, ela vai ter, aquilo que eu falo, vai ter mesmo, que ser o mais frio possível para tentar atacar em pontos que teriam que fazer, tipo, alguma diferença, né? E aqueles pontos principais da defesa pessoal, no qual, independente de quem seja o cara, ela consiga atacar. Então, pode ser que, em primeiro momento, ela não consiga reagir a um ataque, um agarrão, ou o cara vai cima dela, né? Pode ser que ela fique ali. Mas ali a gente vai treinando aos poucos, isso é muito psicológico. É muito psicológico, é muita resposta. Às vezes também a parte neuromuscular, sabe? Tudo tem memória também. Então a resposta dele, às vezes ele responde, você nem percebeu, tipo, nossa, eu fiz isso? Tipo, você só fez, você não sabe como você fez. Então a gente vai treinando aos poucos para ter essa resposta muscular. E para essa aluna eu dou 1000 possibilidades. Falei, ó, qual você vai usar? Aí eu já não sei. Eu estou te dando várias possibilidades aqui. Então, assim, a gente simula ataques, mas essas simulações, né, nem sempre vão perto do real. Porque o real, só o real mesmo, né? Então, assim, eu dou alguns pontos para elas que em algum momento eu tenho certeza que elas vão lembrar desses pontos. São pontos que vão funcionar. Vão funcionar nem que se for ali 3 minutos, 4 minutos ali que o cara vai ficar sentindo dor e vai dar tempo dela correr. Então, são assim que eu trabalho. A parte psicológica é em primeiro lugar, assim. Me fez lembrar, Gabi, porque penso eu que, às vezes, também uma forma de se defender é a surpresa do momento, né? Algo que o agressor ali não está esperando de uma reação da mulher, né? Me fez lembrar uma vez que eu estava voltando da faculdade, que eu até te contei essa história quando a gente estava conversando um pouco para preparar essa live, que eu estava ali andando em cima da ponte, né? E aí só tinha eu ali e um homem 3 vezes maior que eu, mais forte, eram por volta de umas 9 horas da noite, e ele veio total assim na minha direção, né? E eu pensei, aqui não dá muito para gritar, para correr, o que eu faço? Só tinha eu e ele vindo na minha direção, não tinha mais ninguém ali andando na ponte. Eu, naquela hora, eu já fui assaltada, e eu sei que muitas vezes no momento a gente nem sabe o que vai acontecer, como a gente vai reagir, não dá para explicar muito, né? Mas naquele momento, eu, por um milésimo de segundo, eu parei e pensei. E eu olhei para ele e fiquei enorme. Né? Acho que a minha postura, acho que eu fiquei até maior que ele. Eu olhei fixa no olhar dele e disse, o que foi? Mas assim, como se eu fosse totalmente destemida ali naquele momento. Eu, sabe, tive uma postura, eu fiquei grande ali. Nesse momento que foi, ele deu uma recuada, né? Ele ficou surpreso com a minha postura ali. Foi o segundo que eu precisava para sair correndo. E eu trouxe isso para dizer que às vezes também a surpresa naquele momento, né, daquilo que não é de fato, né, uma surpresa não é esperado no comportamento, pode ser uma defesa também, né? Exatamente. Exatamente, porque assim, é isso que eu falei, né?
é você estava atenta. Você estava percebendo que tinha alguém ali vindo, né? Já percebeu que ali naquele lugar não tinha ninguém, era você e ele, né? Não, E aí você podia ter eu várias olhei posturas. tudo. Fiz um 360 ali, Exatamente, exatamente. que Você altura. já mapeou tudo que as possibilidades que podia e que não podia, né? Ali em questão ali, tipo, é coisa de segundos, né? Não tem como falar assim, ah, eu já vinha mapeando. Não. É questão de segundos, você mapeou o que podia acontecer, o que não podia acontecer. Não é nem você pensar, né? Provavelmente, né, ali o teu corpo, a história do teu corpo carregou, né? Você já se impôs ali. Essa foi a sua saída, né? E deu super certo, e foi isso. Né? Por quê? Porque geralmente, quando a gente se impõe, né, aquilo que eu falei, tipo, ah, você nunca foi assaltada, nunca foi assim, tipo, não, né, nunca fui. Talvez por isso, ou talvez também sorte minha, né, não sei, mas também, assim, nunca aconteceu isso comigo, né, tipo, talvez, tipo, eu sempre ando assim, eu cheguei a te falar também isso, né, eu sempre falo assim, nossa, pratiquei tanto tempo com Kung Fu, que eu já, tipo, nem pratico Kung Fu, já estou a prática, porque tá em mim. E aí eu ando Kung Fu, eu falo Kung Fu, a minha expressão Kung Fu, aí a mãe sempre falava assim, ah, você parece uma sargenta falando, não sei o quê. Mas era por quê? Porque no meio de tantos homens, eu ali, mulher, né, 12 anos de idade, imagina, dando lá na aula para um monte de homem, poxa, eu não podia falar, vamos lá, não podia. Eu tinha que assumir uma postura, né, ali então, mais firme. Uma postura ali, como diz minha mãe, de general, né? Eu tinha que assumir essa postura para ganhar o respeito também para me impor. Então, assim, como você mesmo disse, ali eu virava gigante. Por mais magrelinha e baixinha que eu fosse, ali eu virava gigante, né? Então, assim, eu me impunha. E a imposição, isso, assim, é o princípio da perda pessoal, né? Isso, esse básico aí que você aplicou, muitas não conseguem, né? Numa reação ali, eu lembro de muitas alunas minhas que quando eu comecei a aplicar, né, a simular ataques aos poucos, avisando, e sempre pedindo permissão também para também relar no braço que fosse da aluna, do aluno, né, porque é o corpo da pessoa, né, então permissão para tocar ali no braço, na mão, no ombro, né. Então, assim, por mais que era eu, a pessoa já me conhecia, né? Quando eu ia simular um ataque devagar, lento, sem força, a maioria ficava em posição fetal. Olha aí. Agora me diz, da onde vem isso de posição fetal? Que a maioria das mulheres tem posição fetal, né? É toda uma história ali incubada de uma sociedade, de vivências que ela teve, né? E que, lógico, muitas me contavam, outras também não se sentiam confortáveis, tá tudo bem também. Só que ali, o corpo estava me falando, o corpo dela, em posição fetal. Então, essa postura que você teve, né? Provavelmente foi de coisas que você viveu ali, e aí foi nesse momento de, tipo, o que eu vou fazer agora? É isso. Depois você tem que ter pensado assim, nossa, o que foi que eu fiz, né? Eu me achei depois você pensa, depois. Eu me achei, eu fiquei morrendo de medo, mas assim, eu achei o máximo. Parecia que era uma situação ali que não tinha muita saída, né? Mas se eu ficasse ali, ah, tá bom, vem fazer aqui, né? Era a situação mais, né, cabível naquele momento diante, né, da ausência de qualquer outra oportunidade. Mas é o que eu disse, eu tenho isso, acho que já porque já sofri algumas vezes, já fui assaltada, de longe eu já analisei tudo, assim. Eu já observei momentos de que eu tinha acabado de passar, vi pessoas sendo assaltadas atrás de mim, sabe? E a minha postura mesmo, eu acho que acaba inibindo, não que, lógico, né? Todo mundo tá, você mesmo, você com tudo isso, corre risco, mas assim, muda mesmo, porque você se sente mais segura, você observa o ambiente que você tá, achei extremamente uma dica, porque você passa, às vezes, todo dia ali e não repara, e às vezes pode ter alguém te observando, e a gente sabe que muitas vezes a violência mesmo, até a violência sexual, acontece até com quem é vizinho. Me fez lembrar agora uma colega que trabalhava comigo no laboratório, alguns bons anos atrás, não vou dizer quanto para não entregar a minha idade, mas ela sofreu uma violência sexual e foi o vizinho dela que atacou ela 4 horas da manhã, sabe? E ela reconheceu que era o vizinho, não sei, acho que pela mão, alguma coisa assim, que ela conseguiu reconhecer que era o vizinho. Quer dizer, todo dia ele observava o horário que ela saía para trabalhar. E o marido levava ela de moto. Um dia o marido não pôde levar ela de moto e ela ficou esperando no ponto de ônibus. Foi ali, naquele momento. Nossa. Tá vendo? Tipo, é isso, sim, sabe?
uma coisa tão simples assim, né, que é o observar ao redor, que você tá ali, tá vivendo, né, o tempo todo ali. Você tá vendo aquilo, mas você fica meio que, né, tipo, a gente fica muito no nosso mundinho, né, a gente não percebe o que tá acontecendo ao redor. Exatamente isso, né, é um prestar atenção no que tá acontecendo, porque é aquilo, né, o agressor, ele já te escolheu. Se ele escolheu como vítima, ele pressupôs que você, em algum momento, é inferior a ele, e ele é superior a você. Porque se você for superior a ele em alguma coisa, ele não ia te escolher. Se você fosse uma vítima difícil, vamos colocar assim, né? Se é difícil de fácil, isso que existe, né? Que é um absurdo. Mas se você fosse uma vítima assim, que ia dar um trabalho para ele, ele não ia te escolher. Não iria. Tem uma pesquisa, tipo, que é até traumatizante, assim, né? Que eu li já faz um tempo. Eles pegaram alguns detentos que estão presos por estupro e eles colocaram, né? Listaram como que eles escolhiam a vítima. Então, assim, mulheres que estavam, sei lá, com guarda-chuva na mão, eles já não escolhiam, porque aquilo podia ser uma arma. Né? Mulheres que sempre passavam naquele mesmo lugar, né? Ah, e também a vestimenta conta muito, infelizmente, né? Então, sei lá, sempre andava de salto fino, salto, né? Por mais assim, tipo, vou deixar de andar de salto? Não, né? Tipo, o que você vai começar a prestar atenção é o teu redor, né? O que está acontecendo, o que está acontecendo, né? Então, assim, eles sempre escolhiam. Então, assim, um sangue frio, né? Poxa, de escolher quem é a vítima ali. Esse, provavelmente, o vizinho dela observou ela durante muito tempo. Muito tempo. Ele observava ela há muito tempo. Né? E ela então, nunca assim... havia reparado, né? Porque ela tinha uma falsa segurança, porque o marido levava ela. Lógico que, tá dizendo aqui, a responsabilidade... Eu tomo muito cuidado quando a gente fala sobre isso, porque a responsabilidade é total daquele que ataca, que agride, mas a gente tem que, infelizmente, estar mais atento, a gente tem que aprender a se defender, a gente tem que fazer mais. Isso não tira a responsabilidade do outro, mas que a gente também tem que agir, não dá mais para a gente só lamentar, a gente tem que fazer mais. Enquanto a gente achar que o poder está neles, que nada pode ser feito, que a gente tem que se entregar mesmo, se conformar, que conformismo é morte, que os números vão continuar crescendo e é isso, sempre foi, agora vem elas aí, né, acreditando que alguma coisa vai... Se a gente pensar assim, nunca nada vai mudar, né? Pelo contrário, acho que é uma desconstrução cultural e pessoal também, porque eu penso que esse é um assunto que eu sempre fico muito emocionada quando eu falo, porque eu penso que a questão do machismo, por exemplo, é algo que só vai, não sei nem se um dia acaba, mas diminuir quando mudar na base. Não adianta uma mulher que questiona, né, a atitude de um homem machista criar um filho diferente da filha. Então a menina tem que lavar a louça e o menino não pode. O menino pode sair, pode fazer, a menina não pode. Enfim, essa diferença desde a base é o que quem cria, né, um filho machista muitas vezes é a própria mulher, né, que aprendeu que o menino não é, e daí vai crescer o poder que o homem muitas vezes acredita ter, porque lá na base foi a mãe que deu esse poder para ele, né? Então, para mim, o trabalho é lá de trás. Eu tenho uma história para contar rapidinho aqui, que é muito interessante sobre isso também, né? Quando eu comecei a dar aula de Kung Fu para criança na Unicamp, eu tinha uma turminha, modo de falar, né? Que eram 30 crianças. E aí eram crianças de 6, né? Mais novos eram 6 e os mais velhos eram de 6 a 11 anos, né? E todo semestre mudava as crianças, porque tinha uma rotação muito grande, né? E aí eu me recordo que meu primeiro dia de aula, eu com a roupa de Kung Fu, com a faixa, dentro do tatame, arrumando as coisas para dar aula, veio um menininho, devia ter os seus 7 anos, me olhou de baixo de cima e falou assim: tia, o professor não vai chegar para dar aula pra gente? Eu disse, não, eu sou professora. Ele olhou assim, estranhou, tipo, e saiu. Eu falei assim, né? E aí chegou outra criança, né? Mas ela começou e perguntou assim, tia, mas cadê o professor que não chega? Você sabe quem é ele, né? Não, sou eu, professora. Sem mentira. Ele me olhou de baixo em cima e falou assim, não, tia, mas eu vim aqui aprender a socar e a chutar. O que ele tá querendo dizer? Tipo, você vai me ensinar a socar e chutar, né? E eu pensei assim, poxa, precisamos conversar sobre isso. E aquelas crianças de 6 a 11 anos, não, onde que elas viram isso, né? E aí eu fiz uma roda de conversa, sempre fazia uma roda de conversa com as crianças, fiz uma roda de conversa,
E aí me apresentei, eles se apresentaram para saber quem são eles. E aí nessa conversa eu falei assim, quem aqui achou que era um professor? Todo mundo levantou a mão, menos duas meninas, que até hoje elas são minhas alunas por falar nisso. Eu falei assim, vocês acharam que era o quê? Achei que era um professor e uma professora. E aí me fez pensar assim, gente, mas de onde veio isso? O que eles acharam, já pensaram, porque ali, quando faz a matrícula, tava só que ia ser aula de Kung Fu. Não tava dito que era um professor e uma professora. Mas ficou subentendido para eles que quem sabe de arte marcial é um homem, não é uma mulher. E aí a gente vai, né, lá na base e olha o que acontece, né? A menina vai pro balé, né? O menino vai para exatamente karatê, para arte marcial, exatamente, é isso, né? E aí, aos poucos, eu fiquei muito impressionada. Eu falei assim, gente, da onde vem isso? Da onde tem isso, né? E aí, aos poucos, eu fui aos pouquinhos construindo com eles, né? Pra mim, assim, foi o áudio. Eu falei assim, quando eu percebi assim, eu acho que agora eu consegui. Foi quando, nas últimas aulas, eu tava ensinando eles a fazer flexão, né? E no Kung Fu, né? Pra quem não sabe que tá vendo a gente, Kung Fu geralmente faz flexão com o punho cerrado. Aí a gente fecha o punho, né? Apoia aqui e faz flexão aqui. E aí, na hora que eu fui fazer a flexão, uns meninos cochichou lá no fundo, né? E sabe que criança não cochicha, a criança fala muito alto. Viu assim, nossa, ela faz flexão que nem meu pai. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, eu ganhei ele, ganhei. Agora ele entende. Então, assim, por mais que aquela criança... mas pensa que aquela criança ali, no futuro, não lembre quem eu era, mas alguém via falar assim, mas arte marcial, luta, depois a pessoa, isso daí é coisa de homem, isso daí, sabe, essa coisa mais machista. Essa criança que devia lá com uma mulher, ensinando ele a socar e a chutar, eu falei assim, não, mas peraí. Quando eu era criança, tinha uma menina que fazia flexão igual meu pai. Tipo, como assim é só de mulher? Não, tinha uma professora que era de Kung Fu e não sei o que lá. Então, assim, eu já vou criando ali uma sementinha, exato, né? Fazendo a criança pensar. Desconstrói uma reprodução de uma crença, né? Exatamente. Por menor que for, né, essa criança vai disseminando para outras e para a família, né? E aí muitos pais chegam para mim e falam assim, eles chegam sempre contam como foi a aula, eles gostam muito da aula, sempre contam como foi a aula, né? Então, assim, nessa parte, eu concordo plenamente, tem que vir mesmo lá na base, né? Sim. Hoje em dia, né, no Kung Fu em si, como eu dou aula para criança, né, eu tenho muito mais meninas, eu não sei, tipo, perdeu totalmente o papel, né? E aí, eu tenho que dar uma freada, porque daí as meninas estão invertendo o papel, porque elas se sentem, né, né, dona ali do pedaço. E aí eu tento ali dar uma equilibrada e eu coloco questões para eles também pensarem que também arte marcial é isso também para mim, né? Não é só ensinar movimento. É colocar ali a realidade, eles estão pensando também o que está acontecendo, em situações que eles fariam. Será que é legal fazer isso? Será que é legal ali, né? Que nem tem lá, tem alguns alunos agora, um aluno lá que ele já está ganhando mais força, né? Porque tem uns 11 anos de idade, né? Biologicamente, não tem diferença de força de menino e menina. Não tem. Tá ali, tá junto. Estão juntos, não tem diferença, né? Depois que começa, né? Depois dos 11, 12 anos, daí que começa a diferença de força, né? E aí que a gente tem que conversar mais sobre isso, né? Conversar, tipo, mas tô com essa força. E aí, o que eu faço, tipo, essa força aí toda que você tá usando, né? Eu tenho que impor as coisas da força, é assim que funciona? E aí você começa já a desconstruir isso aos poucos, porque quando esse homem, essa mulher, né, estiver lá no relacionamento, num casamento, né? Isso vai fazer total diferença, né? Penso eu aqui. Né? O impor a palavra, o impor com a força, né? Porque eu sou mais forte, eu imponho aqui, porque é assim, assim, assado, né? Exato. Tudo isso vai fazer muita diferença, assim. E não só na arte marcial, né? Conversar mais sobre isso, falar mais sobre isso, né? Porque Sim. Isso é muita coisa muito velado. Ninguém fala, ninguém pode tocar no assunto, a gente não fala mais, né? Eu sempre digo que o poder que o outro tem é a gente que dá, né? E muitas vezes uma fala bem colocada, um não que você aprende a dizer, você pode evitar uma violência muito maior, né? Exatamente. E se você se cala diante de um grito, diante de uma agressão verbal, diante de uma crítica, de uma humilhação, você está sujeita ainda mais a se calar diante de uma agressão física, porque se você não tem voz numa agressão verbal, como é que você vai ter força para se defender, né, de uma agressão física? E, infelizmente, muitas e muitas mulheres acreditavam que ele, né, o parceiro lá atrás, não era capaz de matar e hoje já não vivem mais, né?
Então, a gente nunca pode desacreditar do homem que é agressivo do que ele, se de fato ele é capaz de fazer algo daquilo que já tem feito todos os dias, né? E a gente sabe que é capaz sim, e se faz necessário mais do que, como eu disse no início, uma vontade, né? A gente precisa aprender a se defender. E por isso, conto com a Gabi, com a força dela, com conhecimento, com essa vasta experiência para nos ajudar. Na próxima live daqui um mês, com a primeira, segunda, no mês que vem, a Gabi vai ajudar com algumas técnicas aí para a gente pegar um pouco mais na prática. Pode ser, Gabi? Lógico, pode ser sim. Vou já ensinar alguns movimentinhos básicos para já ir. E aquilo, né? Qualquer pessoa pode aprender, independente da idade, independente, né, da condição física. Tá muito tempo parada, né? Não consigo fazer, né? É aos poucos, né? E é um autoconhecimento mesmo, né? Então, assim, qualquer pessoa pode aprender defesa pessoal. Não precisa ter uma base em arte marcial, né? Qualquer pessoa mesmo pode aprender. Gabi, quero te agradecer muito. Só um minutinho, que aqui o telefone não parou agora. Muito a sua presença aqui, sua participação. Saiba que o seu trabalho é de suma importância. Eu fiquei muito feliz de você realmente ter aceitado esse convite. Conhecimento, hoje mesmo estava estudando um pouco a respeito disso. A gente precisa passar, né, do que vale guardar tudo isso e não ajudar algo que é de tanta utilidade pública, né? Ainda mais nós, mulheres, que sofremos todos os dias, porque quando uma mulher sofre, a gente sofre também, porque se coloca muito no lugar. Eu não sei se eu já te contei, mas desde os 7 anos de idade eu tenho uma certa ira dessa violência, uma indignação. Eu lembro que eu falava com meu irmão gêmeo, não é possível, com 7 anos de idade, estou com 39, e a gente tem que ficar vendo esses números, já me incomodava muito, e graças a Deus eu pude estudar cada vez mais, e hoje eu sei que faz diferença ajudando essas mulheres, e unir forças é sempre muito importante. Então, em primeiro lugar, quero te parabenizar por esse seu trabalho, e continue fazendo isso, porque precisa de pessoas como você neste mundo. Nossa, obrigada eu pelo convite. Gostei muito de estar aqui. Estaremos nas outras segunda-feiras também. E aí, quem ficou com dúvida, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar também, estou à disposição para responder, né? Que aqui é bem rapidinho, né? Não dá, e eu falo pra caramba, porque é uma coisa que eu gosto muito. Gabi, passa seu Insta, porque com certeza a mulherada vai querer depois saber mais. Passa seu... O do defesa pessoal, né? É Mankai, Mankai, M-A-N-K-A-I, underline defesa. Né? Depois, né? Bom, acho que também acho que tá marcado, né? Qualquer coisa eu posso passar o contato também. É esse. E aí o meu pessoal é Gabriela Cândido. Mas geralmente eu respondo mais no Mankai mesmo, tá? Ótimo. Mankai, underline, defesa. Muito obrigada, Josi, pelo convite. E as próximas vai ter práticas aí, a gente vai aprender algumas técnicas. Eu estava super ansiosa para esta live. Obrigada mais uma vez, uma ótima semana para todos. Até a próxima, Gabi. Tchau, uma ótima semana. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Live sempre feita com muito carinho, com muito amor, com uma responsabilidade acima de tudo e com respeito a todos vocês. Eu estou sempre aqui pensando em formas de ajudar cada vez mais. Aquilo que eu não domino, que eu não tenho conhecimento, convido pessoas que podem ajudar, assim como a Gabi, que está doando o seu tempo, né? E pessoas assim faz a gente acreditar na vida, no mundo, faz a gente ter mais motivação, mais fé, porque são pessoas do bem, pessoas que fazem o bem. Então, ela com certeza já pôde ajudar muitas mulheres, vai ajudar ainda mais. Essa foi a primeira, mas as próximas com certeza terão técnicas, serão mais na prática. Aproveitem esses momentos que são totalmente gratuitos, regados de amor para ajudar o próximo. Eu acho que aí a vida tem um pouco mais de sentido. Boa noite a todos, uma ótima semana. Espero que vocês tenham gostado da live. E lembre-se, você é muito maior do que pensa. Haja de acordo.